Olá a todos, sejam bem-vindos a esse humilde canal, o Drama Physics, né? Hoje vamos falar sobre os estados coletivos do núcleo, né? Então, é mais um modelo do núcleo, né? Na verdade, não é bem mais um modelo, né? É uma mistura entre o modelo da gota líquida com o modelo de camadas, tá? Aí você me pergunta assim, mas por que outro modelo, mais um, não aguento mais, né? Como eu falei, a física nuclear ela não tem um modelo, uma teoria fechada por trás para falar assim, a força nuclear é desse jeito e acabou. A gente não sabe isso ainda, né? Então você tem modelos que descrevem, cada um descreve uma coisa, né? O modelo que serve para A não necessariamente vai servir para B, e o modelo que serve para B não necessariamente serve para A. Se servir para A e para B, melhor ainda, né? A gente viu o modelo da gota líquida serve, porém não explica por que alguns números o núcleo fica mais ligado, né? Por outro lado, o modelo de camadas, né, ele é muito mais difícil de interpretar, né, quando tem muitos nucleões e principalmente quando a última camada, que é a camada de valência, não está completa, né, mas tem muitos nucleões, por exemplo, precisa de 30 nucleões para fechar a camada. Aí você tem só 12, ou 18, ou 20. Então você vai ter 20 nucleões e 10 buracos. Pô, então pode se distribuir ali de muitas maneiras diferentes, então isso fica difícil, tá? Então, vamos falar dos estados coletivos. Os estados coletivos, né, ele vem principalmente para responder uma pergunta que não faz sentido no modelo da gota líquida nem do de camadas, né, que é o fato que núcleos par-par, né, apresentam um estado de excitação com energia pequena, né? Se você lembrar lá, né, quando o núcleo é par-par, você tem aquele delta, no modelo da gota líquida, da fórmula semi-empírica de massa, né? Você tem aquele delta que depende de se é par-par, ímpar-ímpar ou par-ímpar, né? E quando ele é par-par, o delta é maior que zero, ou seja, é muito ligado, né? Então, quando o núcleo é par-par, ele está no estado mais ligado. Quando ele é par-ímpar, o delta é zero, e quando ele é ímpar-ímpar, o delta é menor que zero, né? Então diminui o valor de B. Então ele é muito ligado. Então ele é bem estável. Então não deveria ter estados excitados com energia pequena. Deveria ter estados excitados só com energia altas, né? Só que não. E no modelo de camadas, então esse é o problema que aparece na gota líquida. No modelo de camadas, também aparece principalmente núcleos par-par de camadas abertas, como eu falei no começo, né? De camadas que tem muitos nucleões e muitos buracos, né? Porque se tiver uma camada inteira fechada, ou tiver um ou dois nucleões a mais ou a menos que falta para fechar essa camada, as coisas funcionam bem no modelo de camadas. Mas quando tem muitos nucleões para fechar a camada, faltam muitos nucleões para fechar a camada, ele não é um bom modelo. Então, não funciona nem o modelo da gota líquida e nem o modelo de camadas. Vou mostrar para vocês um gráfico aqui. Então, olha esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, ele está dizendo para a gente qual é o primeiro estado excitado do núcleo, né? São todos núcleos do tipo par-par. Núcleos do tipo par-par, eles têm sempre spin zero, né? Por causa que os nucleões se acoplam, né? Então, ele tem um spin total zero. Aqui está, né, qual é o primeiro estado excitado em função do número de massa, né? Então, vamos considerar para cima de 50, que para baixo de 50 aqui tem pouco nucleão e o modelo da gota líquida não funciona. Então, para cima de 50, a maioria o primeiro estado excitado de todos esses núcleos aqui, ó, níquel, cromo, ferro, crômio, sei lá, zincônio, né? Então, a maioria desses estados excitados aqui, ó, é tudo da ordem de 1 MeV. Aqui é 1 MeV, ó. Até botar de laranja aqui para traçar um gráfico. Então é 1 MeV. É uma energia de excitação muito baixa, tá? E as coisas ficam piores ainda quando o núcleo quando o número de massa é grande, ó. Para número de massa maior que 150, né? Eu tô tudo menos de meio MeV aqui, ó. Vários núcleos, ó. GD, esses aqui, né? Ó, mercúrio, radônio, tório, urânio. Todos eles têm energia de ligação, não. Todos eles têm energia de excitação para o primeiro estado
menor do que 1 MeV, menor que meio MeV, né? Que é meio MeV, tá? Então é uma energia muito baixa, né? E não deveria ser, por quê? Porque todos os núcleos par-par, eles têm o pareamento, não acabei de falar, né? Eles têm o pareamento, então eles deveriam ser ligados tal que seria difícil excitar um nucleon, ele está ligado com o outro, né? Todos os nêutrons estão ligados um com o outro, todos os próximos estão ligados um com o outro, né? Então não deveria ser tão fácil excitar, né? Essa é a questão. A energia do primeiro estado excitado deveria ser maior do que isso, deveria ser tudo da ordem de 3, 4, né? 2,5 pelo menos, mas não é, né? E tem outra característica também, vocês repararem aqui, todos esses estados excitados, ó, eles têm spin 2, tá? Então, o primeiro estado excitado desses nucleons, não vale para todos desses nucleons, não, desses núcleos, né? Então, o primeiro estado excitado de todos esses núcleos são spin 2, né? Não é verdade para todos os núcleos, né? Mas é verdade para muitos núcleos par-par, tá? Então, essa é alguma indicação que talvez, se eu sair de 0 e vou para 2, né? Então, eu tenho que ter pelo menos 4, ou tem que ter pelo menos 4 nucleons agindo, né? Cada um tem spin meio, ou tem que dar um pulo de uma camada baixa para uma camada muito mais alta, que é mais difícil ainda, né? Então, é mais fácil acreditar que tem 4 nucleons agindo, no mínimo, tá? Pode ter mais, pode ter 6, tem que ser sempre par, né? Para sair para o spin 2. Então, esse é um indicativo que tem alguns efeitos que não é devido a um único nucleon, é devido a mais de um nucleon. Beleza, mas não pode ser... Isso também não pode ser explicado pelo modelo de camada, né? Por quê? No modelo de camada, você tem lá as camadas, né? Então, se eu tiver 4 nucleons subindo de camada ao mesmo tempo, né? Então, eu vou ter, né, se o ΔE aqui, por exemplo, é da ordem de, sei lá, 2 MeV, e eu ter 4 nucleons pulando de nível, então, meu ΔE total vai ser da ordem de 8 MeV. E o problema é justamente o fato que é pequeno, e altas valores de massa, menor ainda, né? Então, não pode ser isso, não pode ser uma transição entre camadas, tá? Então, se não é uma transição entre camadas, qual será o motivo que esses núcleos se excitam com baixa energia, né? Então, a proposta é que o nosso querido potencial de Wood-Saxon, que a gente viu lá, né? Ele sofre deformação, tá? E ele perde a simetria esférica, né? Ou seja, o núcleo que era assim, uma esfera, isso aqui não é uma esfera, né? O núcleo que era uma esfera perfeita, né? Tem aquele potencial que depende só do raio, agora ele passa a ser uma batata, né? Então só tem núcleo batatal. Tá? Então a proposta, né? Então, como eu falei, esse modelo é meio gota líquida, meio com modelo de camadas. Então, meu núcleo esférico passa a ser uma batata, né? Então, ele passa a mudar. Porém, se você voltar lá na gota líquida, né? A gente tinha como é que varia o potencial em função da deformação, né? Vamos pegar aqui a imagem de novo. Temos essa imagem aqui lá do modelo da gota líquida, né? Então, o que está acontecendo aqui? Eu já falei isso, vamos relembrar. Isso aqui me fala qual é a energia potencial, ó, potencial energia V, em função da separação das partículas, né? Então, você tem deformando aqui, o que acontece? Você cresce a tua energia potencial aqui, né? Se chegar a um certo limite aqui, ó, né? Se conseguir alcançar essa tal de energia de ativação, que a gente já falou que é da ordem de 6 MeV, se ela alcançar essa energia de ativação, o núcleo se quebra em 2, você tem a fissão nuclear, né? Porém, se você não alcançar, né, você volta para o mínimo, que é aqui no zero, né? Deformação zero significa esfera, né? Então, é isso que está falando, né? Qual é a energia? Então, você tem aqui, se você deformar o núcleo, mas não der energia suficiente, ele não vai se quebrar. Então, ele vai ficar esse oval assim, né?
e volta a ser esferinha. Essa parte aqui, ó, para pequenas deformações, essa curva aqui que sobe, ela parece uma parábola, tá? Então, para pequenos valores de deformação, o meu V de R, né, que é a distância aqui, eu posso aproximar ele sendo um AR ao quadrado sobre 2. Parábola. Tá? Beleza, o que mais que a gente sabe? A gente sabe que a força é menos o gradiente da energia potencial. Logo, a força que age aqui é do tipo menos AR, ou AX, né? Vamos mudar para X. Vamos chamar R de X só. Tem um menos aqui. Qual força que é menos AX? A gente já viu isso, física 3. Hein? Força de mola. Então a gente vai ter aquela famosa equação mx 2 pontos é igual a força, que é menos AX. Ora, qual que é essa aqui? Movimento, ou melhor, é isso mesmo, movimento harmônico simples, né? Oscilador harmônico. Então, significa oscilação, né? Então, a gente vai falar que o núcleo vai vibrar, né? Então, se você bota uma pequena energia, ele vai voltar, né? Mas quando ele volta, ele ganha energia cinética. Então, aí o que acontece? Quando a distância é pequena, a gente já viu que surge uma força repulsiva e expulsa ele de novo. Então, ele vai oscilar, tá? Oscilar em termos, né? Em função do quê, né? Qual que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é a esfera. Então, é como se você apertasse a esfera e depois ela, né? Vamos pensar assim. Tem várias oscilações, a gente vai ver depois com calma. A mais simples, que é a de quadrupolo, né? A esfera aqui, você aperta ela faz assim, né? Ó, você apertou aqui. Aí você solta, ela estica para o lado, né? Aí ela vira isso aqui. E depois ela vira uma esfera. E depois ela vira isso aqui. E depois ela vira uma esfera. E depois ela vira isso aqui. E depois ela vira a esfera. E depois ela vira isso aqui. Né? Porque ela fica... A barriga dela aqui, né? Digamos assim. Ela diminui e depois aumenta. Depois diminui e depois aumenta. Porque você tem energia cinética e potencial agindo, né? Então você tem sempre esse fenômeno. Então é isso que se imagina que está acontecendo no núcleo, né? Então você imagina que a energia não foi grande o suficiente para quebrar o núcleo, porém ela foi grande o suficiente para provocar esse tipo de movimento, né? Uma oscilação. Só que aqui estamos no limite quântico, né? Então sempre lembrar que aqui está na física quântica, né? E a física quântica quantiza as coisas, né? O que eu quero dizer com isso? Que as coisas são quantizadas, que elas são discretas. Então você não pode ter qualquer frequência de oscilação. As frequências de oscilação também serão quantizadas. E os estados de vibração, quais que eles podem vibrar ou não, também são quantizados, tá? Então eu vou ter agora um raio que depende do raio, né, da distância, depende do tempo, né, porque está oscilando, e depende também dos ângulos, tá? E a maneira mais fácil de escrever isso é uma função qualquer aqui, que depende do R e do T, vezes uma função aqui, que depende do θ e do φ. Essa função aqui, né, isso aqui é chamado de harmônico esférico. A gente não vai trabalhar com isso matematicamente, tá? Porque é difícil. Se vocês fizessem física, vocês iam mexer um pouco com isso no final do curso. Se vocês fizessem bacharelado. Licenciatura não mexe com isso, não. São os harmônicos esféricos, tá? Então, os harmônicos esféricos são autovalores, autofunções, né? Lembra lá de álgebra linear, de autofunções, autovalor, autovetor? Né? Aqui na mecânica quântica isso funciona também. Então, eles são os autofunções da oscilação do núcleo, tá? Então, ele pode ter alguns valores. Basicamente, você vai ter L igual a 0, 1, 2, 3, até o infinito, na verdade, né? Mas quanto maior o L, em geral, menor esse termo aqui, tal, que não contribui muito. Né? Então, você vai ter vários tipos de oscilações, e cada uma dessas oscilações ganha um nome.
ganha o nome e tem uma interpretação que você consegue visualizar, tá? Então, o zero é uma oscilação de monopolo, tá? Monopolo, um polo só. Então, você considera que não tem variação da simetria esférica. Então, ela só pulsa, tá? O 1 é uma oscilação de dipolo, né? Então, forma dois polos. Então, você considera que, basicamente, ela sobe, o núcleo sobe e desce, né? Então, ele fica fazendo isso aqui, né? Isso aqui, na verdade, ele não pode fazer. Por que ele não pode fazer isso aqui? Porque isso mexe o centro de massa. Então, na verdade, o que você considera na oscilação de dipolo é que o nêutron e os prótons começam a oscilar em sentidos contrários. Então, os nêutrons sobem, os prótons descem, depois inverte. Eles ficam fazendo isso aqui, ó. Tá? Então, essa é a oscilação de dipolo. O 2, quando L é igual a 2, esse aqui é L igual a 1, quando L é igual a 2, é o que eu desenhei lá, né? Você considera que ele vai fazer isso aqui, né? Você aperta, depois ele volta a ser uma esfera, né? Depois ele vira essa mesma coisa aqui, só que deitada, depois volta a ser uma esfera, depois vira isso aqui em pé. Então ele vai ter uma forma mais ou menos de uma bola de futebol americano, tá? Então vai ter uma bola de futebol americano. E finalmente, para L igual a 3, finalmente não, né? Tem L até infinito, mas são os principais. Você tem perturbações maiores, né? Então você tem, por exemplo, isso aqui, tá? Então você foge da simetria circular, porque essa primeira aqui, basicamente, é você apertar uma esfera, né? Então a massa vira uma bola de futebol americana. Aqui já vira quase um triângulo, tá? Vou botar um desenho aqui e vou explicar com mais detalhe cada uma dessas possíveis estados de oscilação que a mecânica quântica permite, tá? Então está aí o desenho, né? O que está acontecendo aqui, né? Então, a oscilação de monopolo, ela mantém a simetria esfera, a de dipolo ela mantém a simetria esfera, porém ela se desvia, né? Ela considera uma oscilação tipo oscilador harmônico mesmo, né? Que a gente está acostumado na mecânica clássica. A oscilação de quadrupolo é isso aqui, né? Então ela comprime, depois volta, depois comprime, depois volta. E de octopolo ela já faz uma loucura aqui, né? Já vira esse negócio aqui. O que eu posso falar cada um desses tipos de oscilação, né? Então, primeira coisa, vamos lembrar. Esse modelo de coletivo, ele serve basicamente para explicar partículas de spin zero, que são partícula par-par. Ficou parecendo espino, mas é spin zero, tá? Tá? E eu mostrei lá na figura ali em cima, cadê a figura que eu mostrei? Eu mostrei na figura aqui em cima que, em muitos casos, aparece uma partícula, o primeiro estado excitado, ele é de spin 2, tá vendo? Ó? É 2. Esse mais aqui é a paridade, mas não vamos me preocupar com isso não. Então, a primeira é de spin 2. A oscilação de monopolo, ela também tem spin 0, tá? Então, vou botar aqui, lambda igual a 0. Então, ela também vai ter um spin 0, né? Então, é como se ele pulsasse, ele aumentasse o volume e diminuísse o volume. Só isso. Só que talvez vocês se lembram, né? O núcleo, ele é incompressível, então ele não pode aumentar e diminuir o volume, tá? Então, esse tipo de oscilação geralmente é chamado de proibida. Tá? Na verdade, ele não é proibido 100%, porque o núcleo, ele é quase incompreensível, né? Isso é só aproximação. Justamente porque tem aquela força repulsiva lá, então quanto mais você consegue ir apertando ele, só que vai ter uma força que vai empurrar de volta, tá? Então, esse tipo de oscilação, em geral, está relacionado com energias, né? As energias dela são da ordem, né, maior do que 20 MeV, tá? Então, o que significa isso na prática? 20 MeV é bastante energia, né? Lembra lá que o desenho era oscilações da ordem de 1 MeV e, às vezes, para grandes valores de A, até menor do que meio MeV, tá? Então, para você ter um núcleo em estado que oscila em monopolo, você precisa de muita energia para ele, né? O estado lambda igual a 1, né? Isso aqui dá o spin também. Tem spin igual a 1 também, né? Então, é a oscilação de dipolo. E a oscilação de dipolo tem energia da ordem de 10, né? Até 20 MeV. Tá? Também são
oscilações de dipolo também são difíceis de acontecer, tá? Justo por que é difícil de acontecer? Primeiro que são poucos os núcleos que têm números de prótons e nêutrons iguais. Geralmente isso é para baixo valor de massa, né? Então, como você não pode mexer o centro de massa, né? Você não pode mexer o centro de massa, senão você está transladando o núcleo, você não está oscilando nem excitando, você está fazendo ele andar. É difícil interpretar isso aqui na ordem, né, de uma oscilação de dipolo, né? Isso aqui só aparece realmente, na verdade aparece em outros também que tem prótons diferentes de nêutrons. Aí é mais difícil ainda de entender o que está acontecendo. Nos casos que os prótons são igual ao do nêutron, que são raros, né, perto de todos os outros, você ainda consegue interpretar como sendo prótons e nêutrons oscilando em sentidos contrários, tal que não mexe dentro de massa. Tá? Mas você ainda pode ter prótons e nêutrons diferentes e ainda assim ter esse estado, e aí você não consegue interpretar direito. Por quê? Porque a mecânica quântica tem essas coisas. Beleza. Quando lambda for igual a 2, você está no spin 2, que tem energia da ordem de 1 MeV hora. Então, é o que a gente queria, né? Era o que a gente queria. Então, você consegue interpretar aquela tabela lá em cima, né? Falar assim, esses estados aqui excitados, eles aparecem porque o seu núcleo atômico ele está tendo variações da simetria esférica, né? E basicamente, uma oscilação de quadrupolo é a mais fácil de ser obtida, né? Oscilações de octopolo são um pouco raras, né? Mas, por exemplo, isso aqui é chamado de octopolo, né? Ele tem spin 3, né? Um dos que aparece isso aqui é o chumbo 208, né? E ele é muito especial porque o chumbo 208 ele é mágico no número de prótons, que é 82, e ele é mágico no número de nêutrons, que é 126. Então, ele é um núcleo duplamente mágico, né? Então, ele não oscila em quadrupolo, ele só oscila em octopolo. É o primeiro estado excitado dele é em octopolo, tá? Então, esses são os tipos de excitação, tá? E as faixas de energia. Uma coisa que eu quero comentar também, a oscilação de quadrupolo, às vezes, chega até 10 MeV, tá? Pode chegar a 10 MeV. É raro. Não que é raro. Aparece se você dá 10 MeV de energia, né? Geralmente você já tem que pular vários estados excitados, né? Esse tipo de oscilação que chama ressonância de quadrupolo gigante, tá? Então, um nome bonito. Mas talvez alguém pegue uma revista de física para ler e ver esse nome. Então, chama ressonância de quadrupolo gigante, tá? Então, esses são os tipos de oscilação, tá? Então, você considera que o núcleo está oscilando, por isso você tem os estados excitados. E como a oscilação de quadrupolo é a de menor energia, em geral, né? Por exemplo, o chumbo 208 é uma exceção, né? Mas na maioria dos casos, a de quadrupolo é a que tem a menor energia, e mais do que isso, isso bate com o que é observado experimentalmente. Aquela tabela lá no começo é uma tabela experimental, né? Não é teoria nenhuma, você mede em laboratório. Então você interpreta, né? O que está acontecendo aqui? Estou excitando o nucleon está mudando de camada? Não. O que está mudando, na verdade, é a forma do potencial, que era de Wood-Saxon simetria esférica. Agora tem um potencial deformado, né? E isso pode ser explicado pelo modelo da gota líquida também, né? Através da energia de ativação lá, que eu mostrei também. Então, por isso que eu falei, esses estados coletivos é meio camadas, meio gota líquida, né? Ele é explicado pelo modelo de gota líquida quando você tem energia, mas não o suficiente para quebrar o núcleo, né? Para fazer a fissão. E também é explicado pelo modelo de camadas, se você, em vez de considerar estados excitados, né? Mudanças de camada, você considera, na verdade, uma mudança no potencial de Wood-Saxon, tá? Então, as duas interpretações para o modelo coletivo. O mais importante é que está sempre relacionado com vários nucleons agindo em conjunto. Beleza? Então, depois, na próxima aula, vamos ver deformação e rotação, tá?